celular dele. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz de Jesus aos irmãos que já estão entrando aí na nossa transmissão ao vivo. Mais uma manhã, né? Graças a Deus. Amém. Olha aí o pessoal chegando aí. Irmã Marlene, irmão Carlos Munhoz, bom dia, irmão, a paz. Denise, Marcos e Márcia, Carlão. Amém. Valdir, ó, o irmão Valdir tá no Instagram hoje. Irmão Valdir. Bom dia, irmão Valdir. Ilka Albano, Danilo Mangabeira, Bete Gonçalves, bom dia, gente. Glória a Deus. Sandro Carlos de Souza, aqui no Instagram, seja bem-vindo. Irmã Iranilda, bom dia, Iranilda, tudo bem? Um abraço aí pro esposo, pra filha. Glória a Deus, amém. É isso aí, gente, vamos chegando, né, para mais uma manhã aí na presença do Senhor. Deixa eu ver aqui. Tem alguns nomes aqui no Instagram que a gente não... Eline, seja bem-vinda. Simone Faria, meus pais também já estão com a gente, bom dia. Adelaide Gadelha, bom dia, Adelaide. Adelaide também tá sendo fiel, né? Lilian Gonçalves, ó a Lilian aí. Solon Moura, bom dia. É isso aí, gente, vamos chegando. Edson Azevedo, Reginaldo Patrício, foi meu aluno lá em Santo André, né? Zé Reis, Zé Reis, glória a Deus pela vida do Zé Reis aí com a gente, amém? É isso aí, irmãos. Então estamos reunidos aí para mais uma manhã na presença do Senhor, né? Ó, a irmã Maria Pinto tá com a gente também, né? A irmã Maria Pinto, como eu já falei em outra transmissão, tá lá em Cabo Verde, na África. Ó que bênção. A irmã Maria Pinto foi minha aluna, né? Quando eu estive lá em Cabo Verde, na África, ela foi minha aluna lá nas aulas que eu ministrei lá. A Eliana Santos, lá da Bahia, tá com a gente. Patrícia. Glória a Deus. Patrícia, Adriana, irmã Regina, minha vizinha aqui, na Vila Monumento. Luciano. Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Na nossa transmissão, Josué Campos. Nós vamos, Reinaldo Venâncio, enfim, todos sejam muito bem-vindos, tá? Vamos começar então louvando a Deus nessa manhã, amém? Vamos adorar ao Senhor com um cântico. Amém, glória a Deus. Pai, fecha os seus olhos aí, eu quero fazer uma pequena oração nesta manhã, amém? Senhor querido e Pai, que nesta manhã o Senhor venha abençoar o teu povo, que está conosco, Senhor, logo cedo. Nós começamos este dia, Senhor, para buscar ao Senhor, buscando ao Senhor, e que Tu possas estar realmente derramando da Tua graça sobre nós. Seja sobre nós a Tua mão neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Ele é tudo que nós precisamos. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Diga a Ele nesta manhã: és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém, Jesus é tudo o que nós precisamos, amém? Diante de todas as crises e situações contrárias, nosso lugar está nele, amém? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom dia aí para os irmãos que estão entrando, né? Devagarzinho aí na nossa transmissão. Deixa eu arrumar aqui ajustar aqui o foco, né? Nós estamos então aí ao vivo, tanto aqui no Facebook como pelo Instagram também, tá? Então, vamos lá. Rose Silva tá aqui, ó, mandando um abraço. Oi, pastor Ronaldo e Simone, eu sou do Avivamento Bíblico de Santana, do pastor Djalma. Muito legal, Rose. Manda um abraço aí pro pastor Djalma. O pastor Djalma foi meu pastor, né? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, lá na igreja do Jaçanã, o pastor Djalma foi nosso pastor lá, né? Então, muito legal ter todos vocês com a gente. Irmãos, então nós vamos dar sequência aqui para o nosso estudo, né? Dos acontecimentos da Semana da Paixão de Cristo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, né? Quem puder ir compartilhando
né? Quem puder ir compartilhando esse vídeo aí no seu Facebook, aí no Instagram parece que tem uma maneira também de mandar um aviãozinho, né? Aquele aviãozinho lá, de repente chamar um amigo aí, uma pessoa para assistir junto conosco. Então você, por favor, faça isso, tá bom? E, gente, também nós vamos fazer o seguinte, no final da transmissão nós vamos fazer um momento de oração, como a gente sempre tem feito, né? E, então, assim, se você tiver um pedido de oração específico, você anota aí nos comentários, tá? Como eu falo, a gente não tem condições de ler todos os pedidos, mas só o fato de você digitar o seu pedido aí, a gente pela fé, a gente sabe que Deus já está lendo esse pedido também, já está ouvindo esse pedido, e depois nós vamos apresentar todos os pedidos diante do Senhor, tá bom? Então faça isso. Estou vendo aqui também a minha prima Betinha, está com a gente, mandando bom dia aqui para nós. Bom dia, Betinha. Irmão Edson Carvalho Prado, abraço, irmão Edson, manda um beijo aí para a irmã Emira também. A Edna Bueno Barbosa, querida irmã, está com a gente. Marli Marinho, minha tia Marta. Legal, olha, a irmã aqui mandou uma mensagem. Sou da Batista Betel, né? Eu não consegui identificar seu nome. Riz Madruga, tá aqui o nome que é usado ali no Instagram, né? Então, amém, irmã. Irmã da Batista Betel deve ser ali de Santana, né? Provavelmente. Muito bom, irmãos. A irmã Raimunda Correia também tá com a gente. Amém. Gente, então vamos lá. Eu estou pensando aqui o seguinte, hein, irmãos? Será que o pessoal vai acordar domingo 6 horas da manhã, hein, irmãos? Vocês não vão me deixar na mão domingo 6 horas da manhã, né? Eu fiz o desafio ontem aqui, né? Que domingo a gente vai fazer duas transmissões, né? 2 transmissões. A gente vai começar às 6 horas da manhã com uma oração especial de agradecimento a Deus pela ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus aconteceu no domingo bem cedinho, né? Bem cedinho. Então, tá o desafio lançado aí. Vários irmãos disseram que vão, né? Que vão estar conosco às 6 horas da manhã. Será que você vai mesmo? Vamos lá, eu quero ver aí, me diga aí, né? Comenta aí, diga aí se você vai ou não participar com a gente domingo 6 horas da manhã. Será que você vai conseguir acordar? Então, vai falando aí, porque eu quero ter, se Deus quiser, com a permissão de Deus, muita gente aqui bem cedinho com a gente no domingo para nós, então, juntos fazermos essa oração de agradecimento pela ressurreição de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acho que é o Wesley Lucena também, né, que está aqui, falando a paz do Senhor, a Beth Celotti. Amém, gente, glória a Deus. Olha, minha prima disse que vai tentar acordar. Isso aí não vale, né, Beth? Tem que acordar, né? A irmã Lourdes já disse, ó, a irmã Lourdes é uma senhora aí, ó, de mais de 70 anos, já disse acordar, né? Como é que os mais jovens não vão acordar, né? Tá bom, irmãos, então vamos lá, vamos à palavra de Deus. Eu quero te convidar para abrir então a sua Bíblia nessa manhã. Nessa manhã nós vamos para o Evangelho de Mateus, ok? Então, pegue aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, amém? Tem uns irmãos aí no grupo da igreja do Tucuruvi, tem umas irmãs que falaram que não vão nem dormir, né? Tem umas irmãs que gostam de dormir até mais tarde, né? Falaram que não vão nem dormir de sábado para domingo para estar participando às 6 horas da manhã do domingo, né? Amém, gente. Então, vamos lá. Vamos nos concentrar agora aqui na palavra, então. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Sexta-feira, Jesus chega em Betânia, né? Sexta-feira, uma semana antes da crucificação, Jesus chega na cidade de Betânia. No sábado, ele fica em Betânia, tem um dia de descanso em Betânia. No domingo, Jesus vai para Jerusalém e acontece então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Em que ele entra montado no jumentinho e tal. Depois Jesus ainda
vai até o templo em Jerusalém no domingo, e aí no final do dia Jesus volta para Betânia para passar a noite em Betânia. Aí na segunda-feira de manhã Jesus vai para Jerusalém novamente, que é quando Jesus amaldiçoa a figueira, né? Na segunda-feira de manhã ele amaldiçoa a figueira que não tinha frutos. Aí na segunda-feira Jesus, chegando em Jerusalém, ele faz a purificação do templo, certo? Só relembrando aqui. Muito bem, aí na segunda-feira à tarde Jesus volta para Betânia novamente, né? Aí na terça-feira de manhã, que foi ontem, né? Pegando aqui o nosso calendário, Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. Aí no caminho é que Pedro percebe que a figueira estava seca, né? Aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado estava seca. Aí Jesus dá uma lição de fé ali para os discípulos, aproveitando aquele fato, né? E aí então Jesus chega em Jerusalém na terça-feira, e eu disse para vocês que a terça-feira foi um dia muito intenso, aconteceu muita coisa na terça-feira, tanto que não deu para a gente falar tudo ontem. Então eu deixei para falar uma parte ontem e uma parte hoje. Por quê? Porque na quarta-feira, hoje é quarta-feira, a quarta-feira foi um dia de descanso. Jesus, ao que tudo indica, Jesus não saiu de Betânia na quarta-feira, ele ficou lá em Betânia, ele passou o dia lá em Betânia, tá? Então, hoje é quarta, eu vou terminar hoje de falar os acontecimentos da terça-feira, tá bom? Então vai se situando aí nesses dias aí, tá bom? Então, gente, na terça-feira, o que aconteceu, né? Na terça-feira, nós tivemos, então, a lição de fé que Jesus deu ali a partir da figueira que havia secado. Nós falamos, né, do equilíbrio emocional que Jesus teve quando ele entrou naqueles debates ali com as autoridades religiosas, né? Então, as autoridades religiosas armaram aquelas ciladas para Jesus, aquelas ciladas teológicas, e Jesus se saiu muito bem, demonstrou um grande equilíbrio emocional ali, né? E também nós vimos que Jesus, ele denunciou a religiosidade exterior, mecânica, fria dos fariseus e dos escribas, né? E ele elogiou a oferta da viúva pobre. Então Jesus fez um contraste entre a religiosidade exterior e a verdadeira espiritualidade, tá certo? Bom, tudo isso que nós falamos ontem, que eu só estou relembrando aqui, né, aconteceu no templo, Jesus estando no templo em Jerusalém. Aí, depois que Jesus esteve no templo, ainda na terça-feira, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, tá? Jesus vai até o Monte das Oliveiras, ali pertinho de Jerusalém. E o que Jesus faz, então? Ainda na terça-feira, tá? Os acontecimentos da terça-feira. Jesus, ele faz ali no Monte das Oliveiras aquele discurso escatológico, tá? Então, é uma parte muito importante dos evangelhos, que é o discurso escatológico que Jesus faz no Monte das Oliveiras. O que é um discurso escatológico, né? É quando Jesus fala dos acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos, tá? Então ali, na verdade, Jesus ele profetiza a destruição de Jerusalém. Naquele discurso escatológico, Jesus ele profetiza a destruição de Jerusalém, que aconteceria 40 anos depois da morte de Jesus, tá? 40 anos depois, aproximadamente, de Jesus ter morrido e ressuscitado, acontece a destruição de Jerusalém. Isso é um fato histórico, aconteceu, o general Tito destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, portanto, mais ou menos 40 anos depois que Jesus morreu, né? E Jesus, então, ele começa a falar ali sobre os sinais da segunda vinda dele, né? Então Jesus, naquele momento, Jesus estava em sua primeira vinda, mas ele diz, né, que ele voltará uma segunda vez. A palavra de Deus diz isso. São dezenas de passagens no Novo Testamento falando que Jesus virá uma segunda vez, né, que Jesus voltará.
Então Jesus ele começa ali a falar nesse discurso no Monte das Oliveiras, ainda na terça-feira, ele começa a falar sobre os sinais da segunda vinda, né? Então eu queria ler com vocês, eu não vou ficar comentando muito, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Passa muito rápido, mas eu quero ler Mateus capítulo 24, eu vou ler alguns versículos, tá? Então preste atenção aí na leitura e vai pegando aí. Então Mateus capítulo 24, versículo 4, o discurso escatológico de Jesus. Ele disse o seguinte: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né? Então veja, gente, aqui Jesus está falando, né, do que a gente chama de princípio das dores. Na verdade, ele mesmo fala no verso 8, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tá? Então a gente entende, eu pelo menos entendo, que a gente está vivendo esse tempo hoje, né? No calendário, no cronograma escatológico aí, nós estamos vivendo esses dias, o princípio das dores, né? Inclusive, nós temos um texto correlato que está em Lucas, né? Porque esse sermão escatológico ele foi registrado no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, que a gente está lendo, e no Evangelho de Lucas. E no texto correlato em Lucas tem um versículo que eu quero chamar a sua atenção, que é o versículo 11, Lucas 21, 11, que diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, olha aí, e pestes e fomes, né? Então veja que interessante, né? Que no texto correlato aqui de Lucas, o texto fala sobre pestes, e se não me engano tem algumas traduções que até traduzem por epidemias, né? Então é o que a gente está vendo, né, gente? A gente está vivendo esses dias, né? É verdade que sempre existiram guerras, sempre existiu fome, sempre existiu terremoto, sempre existiu epidemia, mas nunca no grau que estão acontecendo nos nossos tempos, né? Existem estudos aí que mostram, né, o quanto o número de terremotos aumentou, né, e a intensidade dos terremotos e a quantidade de guerras, né, como eu tenho falado, por exemplo, no século passado nós tivemos 2 guerras mundiais, coisa que nunca tinha acontecido na história humana, né? Guerras envolvendo praticamente todo mundo, tá certo? No passado você tinha guerras mais localizadas, mas no século passado nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, né? E as epidemias também, infelizmente elas estão se intensificando, né? As pestes, tá certo? Então Jesus ele predisse tudo isso aqui na semana da paixão de Cristo, né? Na terça-feira, ao que tudo indica, na terça-feira, quando ele fez esse sermão escatológico, tá? Aí vamos continuar aqui, ó, Mateus 24, verso 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí com os falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? Ainda aí no versículo 24 de Mateus 24, Mateus 24, 24 diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, né, irmãos? Porque tem muitas pessoas que estão sempre muito atrás de sinais, né?
Não que Deus não seja poderoso para fazer, Deus faz sinais, mas você vê que, infelizmente, falsos profetas também fazem sinais, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Por isso que a nossa fé não pode estar baseada em sinais, tem que estar baseada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. É aí que a nossa fé tem que estar alicerçada, né? E aí, vamos lá. Veja, outro texto que eu acho super interessante aqui, agora eu estou aqui com os dois textos, Lucas, voltando lá para Lucas 21, 25, diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E olha essa parte aqui. E sobre a terra haverá angústia das nações, né? Angústia das nações. A gente vê que as nações estão em angústia hoje, né? Mas aqui o texto fala por um outro motivo, né? Diz aqui: haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, né? Então fala aqui que haverá angústia das nações. Por quê? Porque as nações vão ficar perplexas por causa do bramido do mar e das ondas, né? E a gente viu acontecer, né? A gente testemunhou alguns anos atrás aquele tsunami, né? Que varreu lá boa parte da Ásia. Quantos milhares de mortos ficaram, né, ali naquele tsunami lá que aconteceu na Ásia, né? Regiões desapareceram do mapa, né? As nações ficaram perplexas diante daquele tsunami que aconteceu. Então a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, né? Então, para a gente fechar aqui esse sermão escatológico, voltando para Mateus capítulo 24, diz: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 42 agora. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44. Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então, veja que a palavra de Deus, aqui, né, nas palavras do próprio Senhor Jesus, porque aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, né, a palavra de Deus previu já muitos dos acontecimentos que a gente está vendo e a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará, irmãos, e como, né, alguns usam essa expressão, Jesus está voltando, os sinais estão aí. E a pergunta é: você está preparado, né, para o arrebatamento da igreja? Você está preparado para se encontrar com o Senhor em sua segunda vinda, né, quando ele arrebatar a sua igreja? Então, pense sobre isso. Vamos lá, irmãos. Depois, estamos nos acontecimentos da terça-feira. Como eu disse para vocês, a terça-feira foi um dia muito intenso, né? Aí o que acontece na terça-feira à noite? Ainda antes de Jesus voltar para Betânia na terça-feira, porque ele ainda volta para Betânia. Vamos agora para Mateus, né? Você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Vamos lá, Mateus capítulo 26. Ache lá comigo, Mateus capítulo 26, versículo 1. Diz assim: e havendo Jesus concluído todas estas palavras, então aí é uma referência ao sermão escatológico, tá, gente? Tem muita coisa. O capítulo 25 de Mateus também é uma continuação desse sermão escatológico de Jesus, né? No capítulo 25, Jesus vai falar sobre os galardões e retribuições. A gente não tem tempo de falar aqui, precisaria de um estudo bem detalhado, né? Mas aí, vamos lá, versículo 1 do capítulo 26. E havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha aí, gente. Então, Jesus, ele diz o que aqui? Jesus, ele fala para os discípulos que daqui a 2 dias, né? Isso aqui era terça-feira, quarta, quinta, né? Daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E é exatamente isso que acontece. Daí a 2 dias, quinta-feira, é que Jesus celebra a Páscoa com os discípulos no cenáculo, né? Lembra, a gente vai chegar lá, a gente vai falar disso amanhã, né? Então Jesus celebra a Páscoa na quinta-feira, tá? Só que aqui ele fala isso na terça, tá? Então ele fala, ó, daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então veja que Jesus, ele tinha consciência de que ele ia ser entregue e de que ele ia ser crucificado, né? Em 3 dias no caso. Ele seria entregue na quinta-feira à noite e na sexta-feira ele seria crucificado. Então Jesus, ele tinha plena consciência de que naquela Páscoa daquele ano, Jesus seria crucificado, Jesus iria morrer, né? Iria verter o seu sangue ali para que nós pudéssemos ser perdoados, né? Ele iria cumprir o propósito, né? Um dos principais propósitos pelos quais ele veio a esse mundo, tá? Então, o que eu acho interessante aqui? Que Jesus, quando ele prediz a sua crucificação aqui para os discípulos, ele está tentando fazer o que de alguma maneira? Ele está tentando preparar os discípulos, né? Porque para os discípulos seria um golpe muito duro eles verem Jesus, né, sendo preso, depois sendo crucificado, né? As esperanças dos discípulos ficariam muito assim esvaziadas, né, vamos dizer assim, com a prisão de Jesus, né? Então Jesus, ele está tentando de alguma maneira aqui, ele está tentando preparar os discípulos para esse momento, para o momento da sua crucificação, tá? E aí, gente, o que acontece? Então vamos lá. Aí depois que Jesus então faz essa predição aqui da sua crucificação, aí sim ele volta para Betânia com os discípulos, tá? Ele volta, então estamos na terça-feira, né? Jesus volta para Betânia, tá? Então, lembrando, Betânia era pertinho, era 3 quilômetros, então dava em torno de 30 minutos de caminhada. E aí na terça-feira à noite ainda, lá em Betânia agora, acontece uma festa, uma ceia, né? E Jesus participa dessa festa. E aí então eu quero te convidar para você abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de João, tá? Evangelho de João capítulo 12, porque João vai narrar. Na verdade, Marcos narra, Mateus também, se você acompanhar aí, por exemplo, quem está em Mateus, vê aí, né, que versículo 6 do capítulo 26, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, né? Então foi dado ali um banquete na casa desse Simão, que é chamado o leproso aqui, porque ele foi curado por Jesus, né? Mas ficou essa designação para ele aqui, né? O leproso, porque ele havia sido leproso. E aí acontece ali na casa dele uma ceia, né? uma festa, vamos dizer assim, um banquete. E Jesus está lá presente, mas eu quero me basear no texto de João, tá? João capítulo 12, versículo 2, tá? Vamos lá? E aí diz o seguinte, então: deram-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo, tá, gente? Então isso aqui, terça-feira à noite, tá? Terça-feira à noite está acontecendo essa ceia aqui na casa de Simão, chamado Simão leproso. Irmãos, eu quero, por favor, tenta fazer um exercício comigo aqui. A Bíblia tem alguns detalhes que são muito interessantes, eu não gostaria de perder esses detalhes. Veja que o texto de João aqui destaca essa família, né? Diz aqui que Marta servia,
diz que Lázaro estava com Jesus à mesa e diz que Maria, ela que ungiu os pés de Jesus aqui e enxugou com seus cabelos, né? Então, esses três personagens que acabaram de ser citados, eles, como eu tenho falado, você deve estar atento, eles são irmãos, são três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, três irmãos que moravam em Betânia, uma família muito querida de Jesus. Lázaro é aquele que havia morrido e Jesus havia ressuscitado ele, tá? E tem uma passagem que eu queria te lembrar, não precisa abrir, mas está lá em Lucas capítulo 10. Lembra aquela passagem que aconteceu algum tempo antes, né? Um tempo antes dessa Semana da Paixão, provavelmente mais de um ano antes, que Jesus, certa vez, ele chegou lá na cidade de Betânia e ele foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, e aconteceu aquela situação. Lembra-se que Marta estava servindo? É interessante, Marta ela tinha um coração de serva, né? Aqui você vê que de novo ela estava servindo, é interessante, né? Aqui o texto diz, Marta servia, e lá também, ela estava servindo as pessoas. E Maria, lembra do texto de Lucas 10? O texto diz lá, Maria estava quedada aos pés do Senhor Jesus a ouvir os ensinamentos. Então Maria estava ali embevecida, Maria estava ali quedada aos pés de Jesus, né? Enquanto Jesus estava ali ensinando, falando das coisas de Deus, do reino de Deus, Maria estava ali de boca aberta, comendo aquelas palavras. Lembra daquela passagem? Aí Marta vai para Jesus e fala, Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí ouvindo os seus ensinamentos e eu estou aqui, não é? Correndo para servir todos vocês aqui. E aí Jesus fala para Marta, lembra aquela passagem? Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, mas pouco é necessário. Né? E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Né? Então Jesus, até ali com muito amor, mas ele fala, Marta, você está agitada demais, para lá e para cá, você devia fazer igual a sua irmã, deixa essa correria da vida aí, senta aqui, aproveita para ouvir os ensinamentos, aproveita para aprender as coisas espirituais, né? Então, gente, você vê que é interessante esse texto, agora voltando para cá, por quê? Marta, ela estava servindo, era um dom que ela tinha, servir, né? Cuidar das pessoas, enfim. E Maria, né? Maria, o que ela fez? Ela demonstra, mais uma vez, a piedade, né? Ela demonstra mais uma vez o coração de adoradora que ela tinha. E aqui nesse dia, então, Maria ela pega um perfume muito caro, né? Veja aí no versículo 3, João 12, 3, ela tomou 1 libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço. Né? A gente vai ver aqui no texto que esse perfume, o preço dele era o valor de 1 ano de trabalho. 1 ano de um trabalhador, né, assim, comum, braçal. 1 ano, o valor desse perfume era o trabalho de 1 ano de um trabalhador. Né? E ela pega então esse perfume e ela unge os pés de Jesus com esse perfume e começa a enxugar com os seus cabelos. Né? E Jesus então fica assistindo ali, Jesus permite, né, aquela atitude de Maria ali, gente. Então aqui eu quero, né, eu já estou chegando aqui ao final da nossa palavra, daqui a pouco a minha esposa vai cantar mais um louvor, nós vamos orar, mas assim, antes de nós cantarmos, eu quero só extrair algumas lições aqui para as nossas vidas, né? Primeiramente, gente, olha, interessante a gente aprender uma coisa aqui, né? Esse ato de Maria aqui foi um ato de adoração. Quando ela derrama esse perfume caríssimo nos pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos, foi um ato de adoração. Então, primeira coisa, ela não deu ao Senhor Jesus qualquer oferta, né? Ela não fez qualquer ato de adoração, ela deu o melhor, né? Isso me lembra aquela palavra de Davi, quando ele disse, não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Né? Quando Davi queria ali comprar um local para oferecer um sacrifício ao Senhor,
o homem lá que era dono do pedaço de terra, o Araúna, falou para o rei, não, pode pegar aí, pode fazer o que o senhor quiser. Davi falou, não, coloca o preço certo, porque eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada, né? Então, quantas vezes a gente está dando ao Senhor, né, uma oferta qualquer, né, aquilo que nos sobra, o resto, né? Isso daí não é só em dinheiro, não, tá, irmãos? Isso daí é em tempo, é em energia, né? Por exemplo, a gente está numa fase agora que as pessoas não estão podendo se reunir na igreja, né? E a gente vê muita gente falando, ai, que saudade de estar com os irmãos e tal. Mas interessante, quando a igreja estava aberta, a pessoa não ia na igreja, né? Porque nunca tinha tempo para ir para a igreja, né? Não sei, não estava com vontade, não estava afim, né? E agora tá com vontade de ir na igreja, né? Então veja, irmão, nós temos que dar ao Senhor o nosso melhor, né? A gente não pode dar ao Senhor o resto do nosso tempo, o resto das nossas energias. Dê a sua melhor oferta ao Senhor, né? Como Maria aqui, ela deu o melhor. Não dê ao Senhor algo que não te custe nada, né? Dê ao Senhor a sua melhor oferta, o seu melhor ato de adoração, né? Outra coisa, Maria também, ela não se importou com o que as pessoas iam dizer, né? Ela podia ter ficado, puxa, mas eu vou aqui fazer isso, eu vou pegar esse perfume caríssimo, derramar nos pés de Jesus e ficar enxugando com os meus cabelos, né? Que situação. Ela não ficou preocupada com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar. Ela queria adorar a Deus, né? Então, irmãos, também isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando você tiver que adorar a Deus, adore. Adore em espírito e em verdade. Não se importe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar de você, né? Muitas vezes a gente está preocupado com o que os outros vão falar, né? Com o que a família vai falar. Eu vou para a igreja, eu vou ser um servo de Deus, uma serva de Deus, eu vou me dedicar a Deus. Mas o que meus pais vão falar, o que meus irmãos, o que meus amigos vão falar? Não importa, né? Adore a Deus, se entregue ao Senhor, né? Outra coisa, o texto diz aqui que encheu-se a casa do cheiro do bálsamo, né? Quando ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus, então naturalmente a casa ficou cheia daquele cheiro, ficou cheia daquele perfume, né? E é outra aplicação aqui para nós também, irmãos. Então que o cheiro da nossa adoração encha os ambientes onde nós estivermos, né? Que nós sejamos adoradores de Jesus de tal maneira que as pessoas possam sentir o cheiro, a fragrância da nossa adoração, o bom perfume de Cristo em nossas vidas, que possa ser percebido nos ambientes onde nós estivermos. Que da nossa boca saia a adoração, que da nossa vida saia adoração e não reclamação, não murmuração, não resmungação, né? Não resmungos, né? Mas que as pessoas possam ver em nós e perceber em nós verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, né? Como Maria aqui. E aí, para a gente terminar, veja que a Bíblia diz que Judas, né? Judas Iscariotes, aquele que havia de trair Jesus, disse, por que não se vende este bálsamo por 300 denários? Né? Então, por isso que eu disse que era um ano de um trabalhador, porque um denário era a paga de um dia de trabalho. E ele fala 300 denários. Né? A gente sabe que um ano tem 365 dias, mas se você tirar aí, vamos dizer, sábados e domingos, você tem um ano. Né? 300 dias é mais ou menos um ano. Então, Judas ele fala aqui, por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Tá? E aí Jesus respondeu, né, versículo 7, deixai-a para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Então Jesus ele tinha consciência aqui que ele estava prestes a morrer. Né? Mais uma vez a gente percebe aqui que ele fala que aquele ato de Maria foi uma espécie de um ato, vamos dizer assim, que ela reconhece, né, que Jesus, ela antevê que Jesus
seria morto, seria crucificado, e como que, por assim dizer, estava preparando Jesus para a sepultura, ao derramar aquele bálsamo nos pés de Jesus, né? E aí Jesus fala, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, tá? Então veja, como eu estava falando, sempre vão existir aquelas pessoas que vão tentar se contrapor ao seu ato de adoração, né? Sempre. Quando você estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, infelizmente sempre vão existir aqueles que vão tentar se contrapor, né? Como Judas aqui. Imagina, por que foi feito isso, né? Por que você fez isso, né? Então, irmão, você não tem que se importar com o que as pessoas vão dizer, né? Você não tem que agradar as pessoas, você tem que agradar a Deus, você tem que agradar a Jesus. Você tem que ter convicção do que você está fazendo. E você deve, então, se render ao Senhor Jesus em uma adoração verdadeira e genuína, né? E para finalizar, a gente tem um texto correlato, então, lá de Mateus, do mesmo acontecimento, que diz assim, Jesus disse o seguinte, a respeito desse ato de Maria de Betânia, Jesus disse, em verdade vos digo que, onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua, né? Então nós vemos aqui que Maria de Betânia, ela foi imortalizada por Jesus. Jesus falou, né? Deixe ela fazer o que ela está fazendo, porque não só ela está me preparando para a sepultura, como eu falo para vocês que onde quer que o evangelho for pregado em todo mundo, o que Maria fez aqui vai ser lembrado. E olha que interessante, 2000 anos depois a gente está falando do que Maria fez, né? Ou seja, Maria realmente foi imortalizada por esse ato de adoração que ela fez aqui, né? Então, irmãos, é isso, né? Que de alguma forma nós possamos ser imortalizados também, né? Pelos nossos atos de adoração, né? Pela nossa adoração ao Senhor. Amém? E aí, então, termina a terça-feira, e aí vem a quarta-feira, hoje é quarta-feira, em que Jesus, pelo que os comentaristas da Bíblia entendem, Jesus fica em Betânia, passa o dia em Betânia descansando, até porque na terça-feira foi um dia muito intenso e na quinta-feira começaria a agonia de Jesus, né? Porque ele seria preso e depois julgado e depois crucificado e morto, tá? Gente, estou muito feliz aqui, ó, José Edivaldo, pastor José Edivaldo, meu querido amigo, pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no interior de São Paulo, tá com a gente aqui, seja bem-vindo, pastor Edivaldo, né? Agora há pouco eu vi aí, subir aqui também um comentário do pastor Alírio Misael, de novo, estava conosco ontem, também, não sei se ainda está aí com a gente, mas esteve pelo menos por um momento aí conosco, né? Então, muito bom, Bimba, Célia Silva, olha o pessoal aí, né? Fernanda Santos, legal, muito bom, gente, muito bom, né? Que vocês estejam conosco aí, amém? Então nós vamos para mais um período de louvor aqui. Se você ainda não digitou aí o seu pedido de oração nos comentários, faça isso, que daqui a pouquinho nós vamos estar orando por você, amém? Glória a Deus. Nas alturas do céu.
orar, queridos. Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós te louvamos por esta manhã em tua presença. Somos gratos ao Senhor pelos ensinamentos da tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra ela renova as nossas vidas, renova as nossas forças, renova a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra maravilhosa nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor todos os dias tem falado ao nosso coração. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero diante do Senhor apresentar, Senhor, cada vida, Senhor, que está conectada conosco nesta manhã. Amém. Visita os teus filhos, abençoa os teus filhos. Eles têm estado conosco todas as manhãs e o Senhor conhece a necessidade dos seus corações. Deus, eu oro por vidas, Pai, que precisam, ó Deus, de algo do Senhor, de um milagre do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós sabemos que quando nós pedimos, a tua palavra diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos realmente pedido, Senhor, nesses dias, diante das nossas necessidades, e nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Amém. Visita, Senhor, cada vida. Nós, nesta manhã, tivemos aqui alguns pedidos de oração. Amém. Visita, Senhor, a Natália, filha da Rai, que está com problema de enfermidade. Visita sua filhinha nesta manhã. Toca pelo poder do teu santo nome. Diante desta dor, dessa situação contrária que ela está vivendo. Cura, liberta, Senhor, Amém, pelo Senhor. poder da sua palavra. Amém. Nós também tivemos aqui a nossa irmã Cleide. Eu não conheço, mas o Senhor sabe que ela está pedindo pelo seu esposo. Amém. E por um rapaz chamado João, filho de Dona Marinete. Visita essas vidas, toca, Senhor, transforma, liberta, cura se for algum problema, alguma necessidade. Senhor, visita essas vidas nesta manhã. Nós oramos pela Amém. Cristiane, a filha da nossa irmã Lourdes. Visita ela nesta manhã que está saindo para trabalhar. Guarda, protege, livra, Senhor, nesses tempos de dificuldade e de crise que todos nós estamos vivendo. Abençoa sua filha no decorrer deste dia. Amém. Deus, nós oramos por cada vida que está aqui, Senhor, nesta manhã, que está ali na sua casa, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor com as suas mãos levantadas. Visita pelo poder do teu Espírito Santo, abençoa, Pai, suas famílias, guarda os seus filhos, guarda os seus cônjuges, Senhor, guarda, Senhor, suas vidas, proteja, livra, Senhor, dessa peste, dessa praga que nós estamos vivendo nesses dias. A promessa do Senhor declara, Pai, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, e nós temos o sangue de Jesus nos umbrais de nossas portas, Pai, como a tua palavra declara. Nós cremos que o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida profissional dos seus filhos, suas finanças. Nós estamos vivendo, Senhor, um momento de crise econômica, mas a tua palavra diz que aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E nós não olhamos para a crise, nós olhamos para a promessa da tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, e nós cremos que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Olha pela vida do teu povo, pelas finanças do teu povo, multiplica, Pai, abençoa, guarda, Senhor, no nome de Jesus. Deus, nós oramos, Pai, clamando ao Senhor, que o Senhor possa guardar as nossas vidas, cada família representada aqui nesta manhã, em o nome de Jesus. Nós continuamos também apresentando diante do Senhor toda esta situação no nosso país e nas nações. Nós estamos aqui nessas manhãs com o propósito de orar por essas questões. Deus, pela tua misericórdia, sara a nossa nação, liberta a nossa nação dessa praga, Senhor, liberta as nações. Nós precisamos voltar às nossas atividades,
Nós precisamos voltar à nossa vida normal, Senhor, e nós oramos para que o Senhor entre com a sua providência. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem nos chamado como intercessores, como atalaias do Senhor, para clamarmos pelo nosso povo e pela nossa nação, nos colocarmos na brecha, Pai, diante de todas essas situações. Visita os hospitais, Senhor, os assistentes, os médicos, os enfermeiros, cada vida que está ali, Senhor, cuidando, Senhor, dos pacientes. Visita, Senhor, essas pessoas que estão vivendo neste exato momento nas UTIs. Visita esses hospitais, Senhor, por misericórdia. Nós oramos, meu Deus, nós cremos que o Senhor é a resposta para toda esta situação. Nós oramos, Pai, pelo nosso governo. Nós oramos, meu Deus, por toda esta crise que nós estamos vivendo na política, na economia. Senhor, que cesse toda discussão, toda divisão. Pai, no nome de Jesus, que este povo possa olhar pelo bem da nossa nação, que, ó Deus, eles não estejam divididos, cada um pensando em si mesmos, Deus, mas nós oramos porque o Senhor é o Deus da nossa nação, o Senhor põe aquele que lhe provém, o Senhor tira aquele que é desnecessário, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós oramos, meu Deus, intercedemos pela nossa nação e clamamos, Pai, pelo nosso governo, para que entrem num consenso, para que possam realmente pensar no bem da nação, em nome de Jesus, Pai. Tira toda pedra de tropeço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentar aquele que é honesto, aquele que é íntegro, aquele que pensa na nação, no bem do povo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, guarda, Pai, aqueles que estão ali, Pai, fazendo o seu trabalho. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que toda oposição, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa realmente estar com as suas mãos sobre aquele lugar ali, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é aquele que tira reis e estabelece reis. O Senhor é aquele, Pai, que tem o coração do rei nas suas mãos, e o Senhor é aquele que inclina para onde tu queres. Não é o homem quem governa, é Deus é quem está no controle de todas as coisas. E nós oramos, Pai, clamando nesta manhã, Pai, pelo bem desta nação, deste povo, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, esteja sobre, não somente sobre esta nação, mas sobre todas as nações, Pai. Pela tua misericórdia nós oramos, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, a nossa transmissão ali no Instagram já encerrou, né? Porque já foi 1 hora. E a gente está também encerrando aqui. Agradeço muito a todos os irmãos que estão com a gente. Ó, a gente está chegando aí com 82 pessoas aqui no Facebook agora, assistindo, né, a nossa transmissão, nosso culto ao vivo. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Irmãos, então, o nosso próximo encontro será, permitindo Deus, amanhã, tá bom? Amanhã, quinta-feira. Só que não se esqueça que amanhã nós teremos 2 encontros, tá? Lembra do desafio que eu fiz para vocês, né? Amanhã nós teremos 2 encontros. Essa semana é uma semana especial, é a semana da Páscoa. É a semana que eu tenho desafiado você a nós termos esse tempo de consagração, né? De reflexão. Para a gente pensar ali o que aconteceu, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa semana, tá? Então, olha, nós tivemos domingo, segunda, terça, quarta. Hoje é a quarta mensagem. Amanhã a gente tem 2 mensagens, a mensagem 5 e 6, né? Aí a mensagem 7 na sexta-feira, a mensagem 8 no sábado, a mensagem 9 no domingo às 6 horas da manhã e a mensagem 10 no domingo às 10 horas. Então serão 10 mensagens nessa série de Páscoa e eu ficaria feliz se você ouvisse todas elas. Então quem está começando agora, que perdeu alguma mensagem, estão todas aqui no meu perfil pessoal no Facebook, tá?
Quem precisar dos links, fala comigo. Manda uma mensagem aí, ou no Messenger aqui do Facebook, ou no meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp. O DDD é 11 96308 9988, tá? 11 96308 9988. Se você quiser, me manda uma mensagem, eu mando os links para você, mas tenta ouvir, né, todas as mensagens. Se você perdeu aí alguma dessas mensagens, ouça na sequência, né? Aproveite, de repente você está em quarentena, aproveita aí para você então estar ouvindo, tá? E olha, espero vocês então, né? Eu sei que vocês vão estar comigo de manhã, amanhã à noite, mas eu quero ver todo mundo no domingo, 6 horas da manhã, hein, gente? Né? Vamos levantar cedo no domingo, hein? 5 horas, 5:30, levanta, toma aquele café, né? Não precisa comer pão antes, tá? Toma um café só para você acordar, aí depois da oração você, você come aqueles pão doce, aquelas coisas gostosas lá, tá bom? Amanhã, a irmã está perguntando aqui, que horários amanhã? Então amanhã nós temos às 8 horas da manhã e depois às 8 horas da noite, tá? 8 da manhã e 8 da noite, as duas transmissões amanhã, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. A Alice está aqui com a gente, né? Alice, aliás, a gente tem visto vários irmãos, né, que foram nossas ovelhas aqui na Primeira Igreja Evangélica do Cambuci. Então é muito bom ter vocês acompanhando a gente aqui. O Márcio Alves também está com a gente. Enfim, muito obrigado, queridos, que vocês tenham uma ótima quarta-feira, tá? A minha esposa vai dar um tchauzinho aqui para vocês. Deus abençoe, amém? Amém? Que você possa ter aí um dia de grandes vitórias na sua vida, independente desses problemas que nós estamos vivendo. Fique firme com o Senhor, que o seu dia possa ser assim na presença de Deus, amém? Não fique olhando notícias que possa te trazer tristeza, possa te decepcionar, mas esteja em contato com o Senhor, com os louvores, com a palavra de Deus, porque você só tem a ganhar com isso, amém? Deus te abençoe neste dia. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Então, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo.